Olá, sou Honorata da Silva e vou apresentar o estudo Vitórias e Derrotas, Anita Mafaldi na História do Modernismo Paulista. Esse estudo tem o objetivo de demonstrar como a obra de Anita Mafaldi ficou ofuscada pelas opiniões dos escritores modernistas e como essas opiniões impediram a compreensão de sua contribuição ao desenvolvimento do modernismo paulista. Anita Mafaldi desenvolveu, em 1915 e 16, obras que são interpretações da obra de Van Gogh. Essas obras de Anita Mafaldi, elas podem estabelecer uma comparação com a obra de Van Gogh. A imagem da pintura A Mulher de Cabelos Verdes, de Anita Mafaldi, e de La Berceuse, de Vicente Van Gogh, nos traz muitas informações sobre esse aspecto. Nós vemos que o olhar dessas duas personagens está dentro dos limites da tela e que esse olhar nos faz pensar que elas estão preocupadas com os seus problemas cotidianos. Temos nessas duas imagens uma linha de contorno que é descontínua e colorida. Essa linha de contorno proporciona a relevância aos ângulos. Temos também um colorido diferenciado que é obtido através de cores primárias, secundárias e terciárias. E vemos que as duas retratadas estão sentadas em cadeiras, e essas cadeiras são coloridas e abraçam as retratadas. E as mãos dessas retratadas, à esquerda, recobrem a direita. Então, são características que me fez compreender que Anita Mafaldi estava realizando interpretações da obra de Van Gogh em 1915 e 1916 para aprender o estilo modernista de pintar. E a esse tipo de método, esse método eu dei o nome de sobrevivência inversa, porque este nome foi forjado na teoria de George de Huberman, que compreendeu que Aby Warburg identificou que os pintores renascentistas se valiam de inversões da obra de artistas do passado, da antiguidade, para construir uma nova obra. E foi o que a Anita Mafaldi fez. Ela inverteu o sentido diagonal da obra de Van Gogh e construiu suas obras modernistas. Por isso, sobrevivências inversas, porque essas obras são sobrevivências da memória das obras de Van Gogh e foram invertidas, essas imagens foram invertidas para surgir a obra de Anita Mafaldi. Ela voltou para São Paulo, produziu outras obras. Quando ela começou a produzir essas obras, segundo Marta Rossetti Batista, ela promoveu uma ruptura em sua obra, uma ruptura temática e estrutural. Ela diminuiu as distorções de suas obras e passou a abordar o assunto brasileiro. Depois ela mostrou essas obras na cidade e Monteiro Lobato fez uma crítica. Em seguida, ela encerrou a exposição e foi estudar com Pedro Alexandrino, onde conheceu Tarsila do Amaral, que em 1920 foi aperfeiçoar o método acadêmico em Paris. Anita apresentou outra exposição em 1920, onde reencontrou Mário de Andrade e conheceu Menotti Del Pitta. Esses personagens elaboraram a Semana de Arte Moderna de 1922 e Anita Mafaldi foi a principal participação da arte plástica, apresentando obras modernistas. Quando se encerrou essa exposição, Mário de Andrade escreveu uma crítica dizendo que Monteiro Lobato tinha detonado a Anita Mafaldi. Ele era o carrasco de Anita Mafaldi porque tinha sua crítica, fez a Anita Mafaldi retornar ao método acadêmico. Mas, segundo Marta Rossetti Batista, ela não fez um retorno ao academicismo, ela simplesmente fez uma ruptura em sua obra, adotando um outro modelo de pintura, que era uma pintura brasileira com características modernistas. E, portanto, essa opinião de Mário de Andrade é meio duvidosa, mas ela, mesmo assim, ela foi retomada por muitos artistas, escritores, estudiosos que retomaram essa opinião de Mário de Andrade por muito tempo. Em 22, Tarsila do Amaral volta de São Paulo e é apresentada ao grupo modernista por Anita Mafaldi. Nesse grupo, as pessoas passam a incentivar Tarsila do Amaral a pintar de maneira modernista. E acredito que a pessoa que estava neste grupo, que era Anita Malfatti,
que poderia ensinar esse método modernista a Tarsila do Amaral era Anita Malfatti, mais ninguém. Então foi o que ela fez. Se olharmos as obras desse período, vemos que existe o uso da técnica pastel, que era uma técnica que Anita Malfatti gostava de usar, Tarsila nunca tinha usado. E existem figuras geométricas no fundo dessas obras de 1922, de São Paulo. Figuras geométricas Tarsila nunca tinha usado também em sua obra. E o estilo é modernista, o estilo modernista de Anita Malfatti. Então, pode-se compreender que Anita Malfatti estava ensinando Tarsila a pintura modernista, que foi a sua professora nesse período. Depois desse período de aprendizado, Tarsila voltou a Paris para desenvolver o seu método de pintura modernista, porque o método que ela usou em 22 em São Paulo era o método de Anita Malfatti, a técnica de Anita Malfatti. Então, Anita Malfatti também foi em 1923 para Paris e viu as obras de Tarsila do Amaral. E viu que nessas obras existiam algumas releituras, podemos dizer assim, as sobrevivências inversas, as interpretações das obras de Anita Malfatti. Isso certamente a magoou e ela cortou relações com Tarsila do Amaral, que voltou em 1924 a São Paulo, mostrou suas obras a Mário de Andrade, que adorou, e resolveu colocar Anita Malfatti na história do modernismo paulista como um estopim, algo que serve para detonar um evento, que no caso foi a descoberta da arte modernista pelos artistas paulistas. E Tarsila do Amaral foi colocada na posição de principal representante da pintura modernista depois da Semana de Arte de 1922. Essa opinião de Mário de Andrade permanece na história da arte há 100 anos. As pessoas, os estudiosos, vêm retomando essa interpretação de Mário de Andrade, colocando Anita Malfatti como uma pintora acadêmica que desistiu dos seus objetivos. Isso fez com que a pintura de Anita Malfatti ficasse ofuscada até 1985, quando Marta Rossetti Batista revelou que ela continuou sendo uma pintura modernista. Mas só que muitos estudiosos antes retomam a sua opinião, o que faz ofuscar a pintura de Anita Malfatti e impede que se compreenda a contribuição estética ao desenvolvimento da pintura modernista em São Paulo. Porque Anita Malfatti foi a professora de Tarsila do Amaral, que aprendeu a pintar na técnica modernista com Anita Malfatti e depois usou obras de Anita Malfatti para produzir obras modernistas. Então, isso faz de Anita Malfatti a principal pintora desse modernismo paulista, porque tudo partiu dela. Por hoje é só e até a próxima.